Drive to Survive, The Last Dance, Welcome to Wrexham, All or Nothing, Breakpoint, Full Swing, entre outros, que a lista é mesmo muito grande. Em fevereiro de 2024, de acordo com a empresa Ampere Analysis, nas plataformas de streaming existiam cerca de 3.760 documentários de desporto. Cada vez há mais, principalmente desde o sucesso dos documentários sobre a Fórmula 1 em 2019, que catapultou o desporto para um público mais jovem, e sobre Michael Jordan em 2020, que deu a conhecer a insanidade competitiva da estrela da NBA. Agora chega à Netflix Starting Five, acompanha a vida de 5 jogadores da NBA, entre os quais LeBron James, na época 2023-2024, e que novas perspectivas nos trazem estes documentários? O que é que faz de uns um êxito e de outros um fracasso? Para falar sobre estes temas, convidei novamente o humorista Guilherme Fonseca, pessoa que, além de ver tudo o que existe em streaming, é, como eu, um grande fã de NBA. Bem-vindo, Guilherme, novamente. Muito obrigado. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olhe, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. As pessoas não notam que isto é um podcast, mas eu vim vestido a rigor. Vi este e eu tenho pena de não ter de facto pensado no mesmo. Por acaso era engraçado porque eu vim Sim. de Lakers, que é a minha equipa na NBA, Exatamente. e tu podias ter vindo de Boston. Boston Celtics, que é a minha equipa na NBA. E nós tínhamos de ter criado aqui uma rivalidade, eu acho que era Que engraçado. é a rivalidade mais antiga. Sim, sim, mais... a maior neste momento. Tem 18 títulos cada um. Exatamente. Não, desculpa, Celtics. Pois é, passou, Passámos não é? à frente. Pois é, Desculpa. está 18-17, tens toda a Se bem razão. que há aqui uma discussão também da validade de alguns títulos dos Lakers. Se vamos falar do 2020 da pandemia, eu vou não, chatear. não é 2020, Ah. eu acho que esse é justo e está feito. Alguns dos títulos foram ganhos noutra cidade, apesar de ser o mesmo franchise, em Minneapolis Lakers. Ok, Boston Celtics foi sempre na mesma cidade. pronto, está bem, não se mudaram, parte é importante. mas não interessa, é a mesma equipa. Já conseguem perceber que dinâmica é que vai aqui existir Sim, às sim. vezes a falar da NBA. Sendo que, deixa-me só fazer mais uma Força. pequenina nota. Eu não quero tornar também este, tenho notas, este iniciais, podcast mas vamos. demasiado nerd, não quero Não, de não, todo. por favor. Mas se as pessoas estão a ouvir isto é porque sabem que vamos falar da NBA e de documentários Sim, de desporto. sim. Portanto, eu vou soltar as amarras e falar de desporto. Eu vou dizer que, apesar de ser dos Lakers, eu não tenho um ódio visceral aos Boston, como por exemplo, como está naquela série de televisão do Winning Time, que é sobre a dinastia dos Lakers, o início com o Jerry Buss a criar os Lakers de LA. Eu não tenho aquela energia de fuck Boston que vem na série, ou seja, eu não tenho esse ódio a Boston por vários motivos. Primeiro porque gosto muito do Jason Tatum, é um jogador que eu adoro e que cresceu com o Kobe, e para quem o Jason Tatum é uma referência, como é para mim, é o artista que eu mais o desportista que eu mais admiro de sempre é o Kobe Bryant. Eu adoro o Kobe e está lá na minha esqueta, portanto Foi perfeito, não é? eu ano passado, entre os Dallas, que tem o Luka que eu adoro, e os Boston, eu estava, não era tão secretamente, mas estava muito a torcer pelos Boston, porque eu queria que o Jason Tatum tivesse um título e que o Nemiasqueta fosse o primeiro português com um anel. Imaginas a minha felicidade depois de acompanhar os Boston. Estive a fazer as contas antes deste episódio. Há 11 anos que estou a acompanhar mais a sério a NBA e a ver jogos, que aí, para fãs portugueses tem algum esforço, para ti ainda mais, porque a diferença horária para ver jogos dos Lakers é ainda maior. Às 3h30 da manhã Pois, os jogos. Para Boston é normalmente meia-noite e meia que os jogos começam, quando o Nemiasqueta é contratado, não é? Percebes a felicidade? Eu, tem de ser este ano, vai ter de ser este ano. Bem, os Boston ganharam o campeonato neste último ano, 4-1 nas finais contra os Dallas Mavericks. Dominaram completamente. Aquele jogo que eles perderam foi do género, vamos descansar aqui. O jogo que perderam, estava numa fila para entrar numa discoteca com a camisola dos Boston Celtics, porque tinha ido a um jantar. Eu disse, desculpem, mas eu não vou entrar, eu vou ver o jogo.
E as pessoas, estás a brincar, vês o jogo lá dentro no telão. Não, desculpem, eu vou ver o jogo para casa. Fui para ver o jogo para casa e perdemos por 40 pontos. Pois foi Um sofrimento. foi uma grande abada porque o Luca disse: eu não quero sair daqui com 4-0. Foi a maior derrota de sempre na história das finais. Sim. Meu Deus. Mas é impossível também, numa nota inicial ainda, não sublinhar a ironia de receber um humorista no Humor à Primeira Vista para falar de documentários e basquetebol. Por que não? Por que não? Mas tu estás a as diversificar pessoas- a tua... Exatamente. É importante dizer isto porque nos últimos episódios tenho recebido algumas mensagens sobre isso. Atenção, esta nova temporada do Humor à Primeira Vista, sendo semanal, até está na sinopse. Faço já esta, é uma desculpa ter atualizado a sinopse, que diz que posso falar sobre temas que me entusiasmam além do humor. NBA é das coisas que mais me entusiasma além da comédia. Ó Gustavo, e isto é teu e tu fazes o que E eu tu faço quiseres. o que eu quiser, exatamente. Esse também é um bom ponto, mas para as pessoas não estranharem tanto. Mas, começando pela parte dos documentários, que é de facto uma avalanche dos últimos tempos no streaming, e especificamente sobre o Starting Five, eu ainda não acabei de ver o documentário, já Eu já vi alguns acabei, episódios, tu já acabaste. Sentes que é mais um documentário sobre desporto e por isso um documentário a mais sobre desporto? Isso é uma boa questão. Eu acho que, da minha percepção, porque fazer um pequeníssimo disclaimer que eu vou dizer em 2 frases. Eu não ligo nenhuma a futebol. É um desporto que eu desde muito novo sempre achei aborrecido. Eu acho que em Portugal é maioritariamente mal jogado e toda a conversa em Portugal à volta do futebol é... Tóxica. Epá, E é culpa do Diogo Batáguas. Exatamente. Mas Sim. é maioritariamente muito cansativa. Por exemplo, eu gosto muito dos 3 humoristas que fazem o Falsos Lentos. Eu nunca vi 1 minuto de Falsos Lentos, pá, porque é sobre futebol. Epá, e eu Mas- não tenho... Mas Falsos Lentes tem a característica de não ser sobre futebol. Sendo Certo, sobre certo, futebol. certo. Mas, Pá, sim. mas, Mas sim, mas eu percebo o teu ponto e concordo. Eu cresci com uma espécie de uma resistência ao futebol, porque o futebol para mim é um bocado como a pornografia. Eu acho que é muito mais giro fazer do que ver. Eu não tenho nada contra ver. Há grandes derbys que eu quero ver e que vou estar entusiasmado. Mas eu gosto muito mais que me convidem para jogar futebol, porque é uma coisa que me dá muito mais prazer e que eu gosto muito mais do que para ver, porque eu acho aborrecido ver futebol. E eu cresci a ser um bocadinho paralelo aos meus amigos, porque eu apaixonei-me por NBA no ano 2000, 99, 2000, em que começou a saga dos 3 campeonatos dos Lakers com o Kobe. Eu não tinha bem equipa e eu comecei a ver o Kobe com o Shaq a ganhar aqueles 3 anos seguidos e eu fiquei completamente apaixonado por NBA e por basquete e eu nunca mais descolei. E eu acho o basquete um jogo muito mais interessante de ver. É mais americanizado na quantidade de intervalos e timeouts e coisas que acontecem, mas como desporto eu acho muito mais interessante, muito mais competitivo, mesmo quando uma equipa está a perder por 40 pontos, como os teus Boston contra os Dallas. Eu acho que o jogo é mais interessante A qualquer do que um momento 0-0 parece, durante sentes 97 que pode acontecer minutos. alguma coisa. Sim, 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 Ou seja, sim. é um desporto que me fascina muito mais e que eu gosto muito mais. E é muito mais validado pela consistência, no sentido em que tu sabes que as equipas vão marcar pontos e sofrer pontos. Sim, e no futebol não, é sem tipo- dúvida. A dificuldade é mesmo marcar gol, não é? Sim. Ou seja, Mas isto para é um- dizer, desculpa, porque eu não Mas respondi à diz, tua diz. pergunta, Pois desculpa não, interromper, mas ainda já não cheguei íamos lá. lá. Queria só fazer este preâmbulo porque Sim, sim. eu não gosto de futebol e eu não acompanho futebol, mas eu sei que há vários desportos que ganharam muita força. O futebol não precisou disso, apesar de teres vários documentários como o Di Maria que saiu agora, etc. Tu tens muita coisa sobre bastidores e história de futebol. Eu, por exemplo, eu adoro o Welcome to Wrexham. Não necessariamente por ser fã do Ryan Reynolds e do Deadpool, é de facto o gancho com que eu entrei naquela série, mas eu gosto muito de ver como tu acompanha, é uma espécie de Liga dos Últimos com dinheiro de Hollywood. Aquilo é muito engraçado porque tu estás a ver um clube de bairro Sim, sim. de uma 4ª liga ou 5ª liga inglesa, mas aquilo é sobre futebol, mas não é só sobre É sobre a cidade, sobre a cultura da cidade. Exato. E como é que tu podes criar um melhor clube de futebol a apoiar a cidade onde está. Eu gosto muito do Welcome to Wrexham. Eu também. E já tenho uma camisola do Wrexham. Também já Vou dizer. tens. Mas, apesar disso, eu percebo o interesse nestes documentários. Eu acho que, por exemplo, apesar de gostar muito, eu acho que no mundo do basquete, o Last Dance, e não só, porque o Last Dance foi um documentário que até a minha mãe viu, e a minha mãe nunca viu 3 minutos de basquete. O Last Dance foi um documentário que puxou muita gente para o universo do basquete, porque era muito bem feito e era muito interessante. E entrou numa altura muito específica que foi a pandemia. Exatamente. Também o Tiger King fez a mesma coisa por malucos com Exato, tigres. Mas exato. pronto, eu percebo. Mas o Last Dance puxou muita gente para aí. Mas, por exemplo, tu tens o Driving to Survive Drive to Survive Drive to Survive, da desculpa. Fórmula 1. sim. Claramente eu não vejo, já percebeste Não. que eu não sei o título. Mas eu
cresci com um pai que era completamente fanático por Fórmula 1 e eu achava os domingos aborrecidíssimos. Aborrecidíssimos. Eu odiava ver Fórmula 1. O meu pai sentava-se horas à frente da televisão a ver aqueles carros a andar à volta. Pá, e eu sempre achei aquilo trânsito, aquilo não tem interesse nenhum. E hoje em dia É ver trânsito em alta velocidade. é ver trânsito, aquilo verdade, não tem qualquer espécie de interesse. Para mim, Eu concordo. Se calhar somos os dois um bocado haters de Fórmula 1 todos. pá, não tem interesse, aquilo não tem mesmo interesse para mim, mas eu percebo que o documentário deu uma nova vida à Fórmula 1 e que trouxe imensa gente, há imensos amigos meus que de repente são especialistas e têm podcasts e etc. sobre Fórmula 1 por causa especificamente daquele documentário. Ou seja, gosto só não do desporto, eu tenho que dar o braço a torcer e dizer a importância que estes documentários tiveram para a popularidade desses desportos. Mas há mesmo dados sobre isso, estudos que já foram feitos. O Drive to Survive começou em 2019 na Netflix. Na primeira temporada, eu também vi Drive to Survive. Acho que não vi as temporadas todas, mas eu não vi a Fórmula 1 e continuo a não ver, continuo a achar secante. É uma seca ver Fórmula 1 para mim. Mas o documentário é incrível. Pois, é um bocado eu com o futebol. O Wrexham, o Welcome to Wrexham eu gosto. Sim. É pá, mas eu não vou ver a Liga Inglesa. Mas ou seja, o Drive to Survive, o que os estudos indicam é que subiram o público americano, para eles era importante chegar à América, o público mais jovem, e houve um aumento de team valuation, ou seja, as equipas passaram a valer mais, aumentaram os lucros, o público a assistir, a ver a partir de casa. O documentário de bastidores, a forma como foi feito, permitiu que o desporto parecesse mais interessante do que até é na realidade, na nossa opinião. Pois claro, aquilo tudo editadinho, cortadinho, com uma narrativa feita para ter parece que drama. Aquela competitividade. Sim. Depois vais ver uma corrida e gosto mais dos resumos Europa-América de Drive to Survive na Netflix. Mas especificamente sobre o Starting Five, achas que consegue ter o impacto de uma Drive to Survive ou de um The Last Dance nas pessoas, ou não é tão bom e por isso não tem tanto impacto? Pois, falando especificamente desta, eu acho que gostei mais do que tu. Nós estávamos a falar um bocadinho antes de começarmos a gravar, e eu acho que gostei mais desta série do que tu. Tecnicamente a grande diferença desta é que esta é uma série que acompanha uma temporada inteira da NBA a acompanhar especificamente 5 jogadores diferentes de 5 equipas diferentes. E ainda nem os disse já agora: LeBron James, Domantas Sabonis, Jimmy Butler, Anthony Edwards e Jason Tatum. Exatamente. E eles estão em estados diferentes da sua carreira. Não há nenhum rookie, mas há pessoas que estão a começar o seu caminho na NBA, e tens o LeBron que vai com 20 anos de NBA e que este ano já está a jogar com o filho na equipa, ou seja, já é perdoem-me o termo, mas isto é técnico, um velhadas. Mas eu acho que gostei mais da série do que tu. Eu acho que estive mais interessado com o Starting Five do que tu, apesar de eu achar que é um sintoma do mercado que cresceu. Ou seja, as pessoas têm cada vez mais interesse por este tipo de documentários, e o Starting Five, apesar de não ser um Last Dance ou até um Redeem Team, que eu gostei muito, é um documentário que é bem feito e que serve para fãs da NBA e fãs deste tipo de documentários sobre a NBA. Eu acho que isto não vai ser como o Last Dance, um fenómeno transversal que vai buscar pessoas de fora da NBA. E eu acho que aquilo está bem feito, sendo que há um lado do Starting Five que me interessa menos. Aquilo tens dois lados. Tens o lado competitivo da vida dos jogadores, das lesões e da maneira como eles se preparam. Aquele episódio muito engraçado sobre como o LeBron, sendo um homem de 40 anos, continua a jogar ao mais alto nível na NBA. Aquelas teorias todas dele gastar mais de $1 milhão por ano no seu próprio corpo, só em manutenção, etc, etc. Mas depois tens o outro lado que eu acho menos interessante, que é o lado familiar, que é o lado mais Keeping Up with the Kardashians. E é plástico. Aquilo soa tudo encenado, não? É porque é muito controlada, a produtora é do LeBron, portanto tu sabes que aquilo vai ser uma espécie de... Há um momento muito engraçado no Starting Five em que os 3 filhos do LeBron estão sentados e dizem assim: porque o meu pai, apesar de ser o LeBron, é o meu pai, é uma pessoa, é outro pai como os outros pais. E corta para uma imagem do LeBron num balneário sentado de tronco nu, e nas costas está tatuado The Chosen One. Ele tatuou The Chosen One nas costas e é de género: o teu pai não é só mais um, ele acha que é o The Chosen One. Sim. Ou seja, há uma espécie de um lado de novelesco ou de cor-de-rosa. Eu diria que é um lado até perverso de... Nós estamos a ver aquilo que o LeBron quer que nós vejamos sobre ele. Sem dúvida nenhuma. Está tudo controlado, é quase... Sem dúvida nenhuma. Eu senti, nesses momentos familiares, para mim teria feito sentido era o máximo possível de
conversas entre jogadores, mas percebo que isto também seja da perspectiva de um fã, depois para agradar a um público geral pode ter interesse mais esses momentos, mas aquelas conversas em jogo que nós já vemos quando há jogos na ESPN e no TNT em que estamos a ver em direto, normalmente há jogadores micados e vamos ouvindo as interações, partes das interações até entre treinadores, jogadores, um jogador chateado com não sei quem. Isso tem graça, isso é uma coisa exclusiva de facto. LeBron, esta época, 40 anos, não é? Ele tem 40 anos, vai a 21ª época. da NBA. E depois entra o agente dele a dizer: pois o LeBron ainda está no prime parece publicidade. Sem dúvida. É perverso, porque por um lado há coisas que eu não acho tão interessantes, como por exemplo estarmos 15 minutos, não é estarmos, desculpa, estarmos 15 minutos a ver uma festa de Halloween do LeBron em casa e ouvirmos a mulher dele explicar como dá festas em casa. Pá, não tenho interesse nenhum em saber como é que o LeBron dá festas em casa. Mas por outro lado, veres o Jimmy Butler a jogar dominós com o pai e depois saberes que o pai dele morre durante a temporada e o episódio, ou veres a conversa do Anthony Edwards. O Anthony Edwards é uma personagem fascinante. E eu gosto muito de o ver em campo porque eu acho que ele é um jogador brilhante e que se ele se focar, eu acho muito infantil. É, claro. Mas se ele se focar no basquete e se ele conseguir pôr os pés na terra e não achar que é o Michael Jordan reencarnado, eu acho que ele vai ser um jogador inacreditável mesmo. Sim. Mas ao mesmo tempo tu vês o gajo, é dia de Natal e o gajo está a jogar PlayStation, ou a conversa que ele tem com o barbeiro que é espetacular. Não me cortes assim. Não me cortes o cabelo, eu não quero o cabelo, não me cortes o cabelo. Pá, e depois há um corte na imagem e está o barbeiro a fazer o que quer porque eles são amigos há 20 anos. Ou seja, há um lado de entretenimento e de comédia também muito divertido em veres esse lado. Por exemplo, tu veres que a NBA é uma coisa muito americanizada. Eles gostam muito de gajos que fazem trash talk, gostam muito de Anthony Edwards. E tu vês um gajo como o Jason Tatum ou o Domantas Sabonis, que são family mans aborrecidíssimos, é estranho, que amam a sua esposa e que acabam e que vão para casa. Tu veres isso, veres gajos muito aborrecidos a ganhar e a jogar bem, e que os americanos é que vivem fascinados pela cultura do entretenimento de este gajo, se não é um trash talker e se não vai para as fotografias com um penteado esquisito, então não tem interesse. O Domantas Sabonis nem foi ao All-Star porque não era interessante como pessoa. Não tem nada a ver como jogador, porque como jogador ele era brilhante. Esse lado eu gosto de ver como jogadores que são aborrecidos na sua vida privada, e isso não afeta a maneira como são brilhantes jogadores no campo. E este documentário mostrou isso. Não sei se os americanos vão perceber esse lado, mas eu acho isso interessante. Mas também reparas, por exemplo, o Tatum sendo aborrecido na vida pessoal, há toda a narrativa de o meu treinador achava que eu não ia aguentar, mas viu-me que eu fiquei lá e liguei à minha mãe a dizer: mãe, estou super cansado, mas amanhã volto. E foi aí que eu soube. Estás a ver? Sim. Isso há é sempre a história super... de um menino que Exato. lançou mais cestos que os outros. Toda a gente é uma personagem de um filme, toda a gente tem uma narrativa. Mas isso também é interessante e acho que também nos faz, por vezes, tornar mais fãs de NBA. O facto de já sabermos há mais ou menos um ano que o LeBron James ia arranjar forma de ter o filho a jogar na equipa dele, para jogar uma época com ele, e depois vamos lá ver o que é que acontece. É interessante, é uma narrativa interessante que as pessoas que são fãs da NBA, apesar de não ser o jogo em si, gostam de acompanhar. Sim, sem dúvida. Todas as narrativas criadas à volta do jogo tornam o produto mais interessante. Mas portanto, achamos que Starting Five como documentário não é assim tão incrível, mas o facto de existir nós gostamos disso. Mas eu acho que alguns caem alguns documentários caem nisto, que é, só o facto de existir é bom. Portanto, se há mercado. Portanto, não... Se há mercado, a minha opinião sobre este é exatamente isso. Isto não é tão diferente, original e cativante como um Last Dance, mas é um produto muito bem feito, interessantíssimo para quem gosta da NBA. E que se fizerem todos os anos eu vou ver todos os anos, sabes? Pois, pode ter 50 episódios, eu vou ver. Porque é bem feito e eu gosto de acompanhar aquilo. Eu gosto muito de... Eu acho que a execução não é a melhor. Mas eu subscrevo o teu ponto. Eu vou ver isto tudo. Eu tirava muito de Keeping Up with the Kardashians e punha muito mais de... Até porque o documentário surpreendeu-me em alguns pontos. Sendo uma coisa, o Last Dance era muito controlado pelo próprio Jordan, porque aquilo era produzido pelo Jordan. Portanto, tu sabias que aquela história ia ser contada do ponto de vista do protagonista. Não há propriamente um trabalho jornalístico ali. E por isso é que depois vários colegas de equipa vieram dizer que aquilo não era uma representação fiel do que tinha acontecido e da personalidade. É o ponto de vista dele, porque ele pagou aquilo e ele está a fazer aquilo. Mas neste, é interessante tu veres, mesmo aquilo sendo claramente
feito pelo LeBron. Aquilo é a produtora do LeBron e o LeBron não está nos produtores, mas é a tua produtora. Sim. Está bem que tens os Obamas a produzir aquilo. E o Peyton Manning e mais alguns envolvidos, mas é o LeBron. Sim. Mas aquilo tem um lado que eu não estava nada à espera. Especulou-se muito durante a época passada os problemas que o LeBron estava a ter com o David Ham, com o treinador. Eu acho que é David Ham. Darvin Ham, desculpa. Houve muito essa especulação e tu vês nos primeiros episódios o LeBron a discutir e a discordar diretamente do treinador. Tens imensos palavrões. Há um lado que, apesar de ser Keeping Up with the Kardashians, também dentro do campo, é uma coisa que me interessa porque nunca tinhas visto o LeBron a discutir ou a discordar diretamente na cara do treinador daquela maneira. E quando tens acesso a bastidores de, lá está, conversas em campo, ou o LeBron a dizer este gajo está-me a controlar os minutos e eu quero jogar mais minutos. Sim. Mas e depois desaparece o treinador da equipa e o LeBron põe estas imagens lá, tu percebes, não é uma lavagem de roupa suja, mas é um lado do basquete que também me interessa, que são essas disputas internas. Às vezes uma equipa tem os melhores jogadores da NBA, mas não ganha porque aquilo não está a funcionar. Mas a ideia que me dá é, eles acompanharam a época toda de 5 jogadores, eles têm muitos momentos desses e não os usam assim tanto. Porque querem pôr os outros lados de... Agora o Damontas Sabonis está com a mulher num hotel nas Caraíbas. Porque é uma curadoria do LeBron, não é? Isto, eu não quero que isto apareça, porque pode... Ou seja, esses momentos em que ele se passa com alguém, que certamente acontecem, são muito filtrados, não é? Eu percebo, nós também, se tivéssemos um documentário sobre a nossa vida, também não íamos querer que tudo aparecesse, não é? E como estavas a dizer, do Last Dance também isso é super óbvio. Eu acho que somos todos um bocado cuscos, não é? E queremos ter este acesso de bastidores. Eu acho, à partida, tudo o que seja reportagens de bastidores, se for um tema que me interessa, eu quero ver. Mas depois a execução... lá está, volta a este ponto. Acho que faltou isso, faltou de se calhar um bocado mais uma curadoria externa de LeBron, repara, ok, isto pode deixar mal, mas depois à frente tens aquele momento que compensa esse e portanto não te sintas, não tens que ser fechado a esse ponto de este momento não pode sair, as pessoas não podem ver tu a passar-te com alguém. Eu acho que de certeza que eles cortaram muitos momentos do Anthony Edwards a ser uma criança grande, a ser insuportável para a mulher e para lá em casa. O gajo chega e vai cumprimentar a filha acabada de nascer, vai direto para a cama porque está cansado de jogar contra o Luka. Eu acho que aquilo também tem um cuidado com a imagem deles. Claro. Pá, que eu acho que tem que ter, não é? Um dos pontos que eu vi como crítica a esta série é que muitas das cenas que vemos podiam ser quase coisas que encontrávamos nas redes sociais dos jogadores. É uma boa crítica, mas eu não sei se concordo com ela a 100%. Eu acho que tens aqui muitos momentos que tu não vês em mais lado nenhum. Sim, eu também acho que sim, mas principalmente sobre esses espaços familiares. Sim, não é? Sim. É tudo muito instagramável, de, sei lá, o Damontas Sabonis vestir-se com um fato no aniversário do filho. Aquilo parece produzido, parece quase a produção. Está ali o fato, agora vais vestir, nós vamos filmar. Sim. Tem um bocado esse lado. Sim, eu acho que é sintomático do próprio mercado. A partir do momento em que aparece uma coisa que rebenta um mercado novo, tu vais ter sempre produtos que não são tão bons como o original, que são só para preencher, ou seja, a qualidade acaba por decrescer. Quando uma coisa tem muito sucesso e fica na moda, o mercado fica saturado com coisas que não são tão boas como o original e que são só vamos preencher aqui esta cota porque sabemos que isto vai funcionar e as pessoas vão ver. Portanto, sim, este não é dos melhores, mas é bem feito. Sim, e apesar de tudo vão ver e entusiasmem-se por NBA como nós. Por favor. Mas até no início eu referi alguns documentários que surgiram nesta onda de documentários sobre desporto, um dos quais é o Breakpoint, que é sobre ténis, que foi um falhanço. A Netflix cancelou ao final de algumas temporadas, ou seja, já estamos a chegar a um ponto que a quantidade, os 3.760 documentários que eu referi no início, esse número é irreal. É irreal, mas isto também temos que pensar que vem de alguns de arquivo já produzidos há muito tempo, claro. Este aqui foi um falhanço e eu acho que é o que vai começar a acontecer mais, como estavas a dizer, cada vez vão surgir mais produtos deste género porque há mercado para isso. E cada vez mais alguns vão falhar. Como é óbvio, e acho que é quando rebenta. Exatamente. E, o mercado nós agora estamos num pico, e eu acho que quando coisas como o Breaking Point, que eu não fazia ideia que tinha falhado, a noção com que eu fiquei de fora, porque eu também não ligo a séries, a ténis não acompanho, portanto não vi o Breaking Point, mas a noção com que eu fiquei é que tinha corrido bem. Portanto, eu acho que como estás num pico, vão começar coisas a rebentar agora que parecem seguras e que vão funcionar mal. E depois o mercado volta a funilar e estes documentários vão começar a ser coisas específicas que
à partida tens de saber que funcionam. E estive até a procurar de onde é que vinha isto destes documentários, qual é que teria sido a sua gênese, e percebi que foi principalmente com a ESPN, os 30 for 30, que também a ESPN também está envolvida no The Last Dance. Estes eram documentários muitas vezes produzidos pelo Bill Simmons. Tem um podcast que também se traz conhecimento. Tem, sim senhor. É dos teus. É dos meus. É fanático de Boston College Lakers. Exatamente. E também não sabia disto. Quando o futebol americano passou o beisebol como desporto nacional nos Estados Unidos, algures entre 1960 e 1970, em parte foi por causa da NFL Films, que começaram a criar conteúdos sobre a NFL, portanto futebol americano, e o desporto cresceu com isso. Ou seja, já até a história que aconteceu mais recentemente com a Fórmula 1 aconteceu há uns anos com a NFL. Não fazia ideia disto. Achei também super interessante, até porque achava que o futebol americano tinha sido sempre o desporto deles, muito mais que beisebol, que também é outro desporto. Parece-me super desinteressante. Pois, estamos aqui só a dizer. Agora estamos só a dizer mal de esportes. Mas é que tu não gostas. Do que é que não gostas tanto? Sim, mas é um lado de propaganda, não é? Eu acho que a NBA é uma marca e precisa de vender League Passes e que as pessoas queiram ver os bilhetes, gastar dinheiro para ver ao vivo, em bilhetes. Ou seja, se eles conseguirem valorizar a sua marca vendendo os jogadores de forma mais interessante. Uma das coisas que aconteceu comigo, posso contar? Isto é pessoal, mas conta. Uma das coisas que aconteceu comigo com o Starting Five é eu agora, mesmo equipas que eu quero que percam, ou seja, equipas que eu quero que os Lakers ganhem e que sejam campeões, mas mesmo equipas que não vai acontecer, Guilherme, desculpa, mas tudo bem, continua. Não sabemos, mas eu acho que eu agora estou muito mais preocupado com lesões de jogadores que eu não quero saber. Ou seja, eu vi o impacto que uma lesão tem num jogador, acompanhando a vida, aquele lado da vida deles, e tu vês coisas como o que acontece ao Jimmy Butler no documentário, ou tu sabes a história do Derrick Rose, esse tipo de coisas, ou o Embiid que está constantemente com lesões nos joelhos, esse tipo de coisas, eu agora, depois de ver o Starting Five, todo o género, por favor, não se lesionem, vocês tenham cuidado, não caiam em cima uns dos outros. Olhem lá o que é que vocês têm que... Eu estou preocupado com milionários que recebem 200 milhões por ano por coitadinhos dos joelhos. Que é um lado que eu não tinha de antes. Era do género, eu vejo o desporto, olha aquele jogador lesionou-se, vai estar fora, agora pronto, coitadinho, vai estar 6 meses fora. Eu não tinha este lado de empatia que agora sinto por jogadores que à partida não ligaria nenhuma. E eu acho que é especificamente o Starting Five que fez isso comigo. Isto motivou-te para esta nova época da NBA, começou até na semana em que estamos a gravar, ou não? Motivou? Porque sou uma pessoa já possuidora de League Pass. Ok. Ou seja, o Starting Five, eu acompanho a NBA dentro do possível, porque muitas das vezes os horários aquilo que nos permitem, não é? Claro. Muito complicados mesmo. Eu vejo a maior parte dos resumos no dia a seguir. Ver jogos tem que ser jogos específicos, porque senão é muito complicado. Eu acho que os verdadeiros fãs da NBA estão na Europa, não estão nos Estados Unidos. Sim. Nós é que gostamos mesmo daquilo. Por acaso tem uma história engraçada para te contar com a minha mãe. Quando eu comecei a ver a NBA, eu estava na escola secundária e eu fazia uma coisa, porque eu estava fascinado com aqueles 3 anos do Kobe com o Shaq. Fascinante, mas tipo, eu viciei completamente a NBA e ficou até hoje. E eu fazia uma coisa que era, eu deitava-me, imagina, às 9h30 da noite, 10, punha um despertador para as 3 da manhã, acordava, via na Sport TV os jogos em direto, porque era o único sítio onde eu conseguia ver a NBA, era especificamente na Sport TV, que passava os jogos dos Lakers em direto, via o jogo e depois voltava a dormir, imagina, às 5h30, e acordava às 7, 7h30, 8 para ir para a escola. E isto aconteceu durante meses. E os meus sonos começaram a ficar completamente trocados, porque eu fazia basicamente... Eu dormia 2 vezes todas as noites. E então, durante o dia, eu adormecia no sofá, à tarde estava muito mais cansado, e a minha mãe, há um dia em que foi ter comigo, e disse assim, Guilherme, nós temos de ter uma conversa muito séria. E eu, mãe, o que é que se passa? E a minha mãe disse assim, eu estou muito preocupada contigo. Eu disse, mãe, mas o que é que se passa? Eu reparei que os teus sonos estão completamente desregulados e eu queria te perguntar se tu dás nos speeds. E eu, mãe, se eu dou nos speeds? E a minha mãe, sim, porque eu fui ver online e pode ser um dos sintomas de quem dá nos speeds é ficar com os sonos desregulados. E eu, mãe, tu não vês que eu vou a ver a NBA? Eu acordo todos os dias às 3 da manhã para ver a NBA, não é drogas. Quer dizer, é uma espécie de drogas. A minha mãe vem-me perguntar preocupadíssima se eu tinha um problema de drogas. Ela achava que eu dava nos speeds
Pá, eu nem te sei dizer, eu não te consigo apontar numa mesa speeds como droga. Eu não sei como é que se toma speeds. É um Também não. comprimido, é um selo que se põe na língua, como é que se faz? E a minha mãe, eu acho que tu andas a dar nos speeds porque estás com os sons desregulados. Eu, não, mãe, é NBA. É não uma é droga speeds. de facto. Pá, eu até hoje, ainda hoje gosto com a minha mãe por causa dos speeds. Nunca me aconteceu uma história desse género, mas já me aconteceu algumas de ter os sons desregulados durante o dia por causa da NBA. Mas lá está. Celtics é mais fácil, apesar de tudo. Boston está mais próximo de nós. Sim, sim. Eu não sei como é que, por exemplo, o Rui Catalão, o Ricardo Brito Reis, que são pessoas que eu acompanho e que gosto muito, e que são, Como é que vivem, não é? entendidos da NBA e que são pessoas que eu valorizo a opinião, são os Freitas Lobos da NBA, vou dizer assim. Sim. Eu não sei como é que eles vivem, porque eu não sei como é que é possível um adulto funcional que vive em Portugal ver jogos da NBA até às 4, 5 da manhã e depois ter um emprego das 9 às 5 como eles têm. Não sei como é que eles fazem. Sentes que com a entrada do Nemias na NBA, já disseste que até tens uma camisola dele, Sim. já acompanhas a NBA há tanto tempo, sentes que cresceu o meio de portugueses que está envolvido Sem dúvida. com interesse na NBA? Sim, eu gosto desse lado. Acho que é sintomático quando há um português num desporto, Sim, de repente, não, este desporto é interessantíssimo. Mas, por exemplo, costumas ver MotoGP? Não é? Não, de todo. Miguel Oliveira não teve esse impacto. Em ti, pelo menos. Em mim não, mas teve Teve em algumas pessoas, sim. eu acho claramente. que teve nos portugueses. Sim. E eu acho que as pessoas conheciam a NBA, mas achavam ela uma coisa americana. E teres lá um português é uma luz diferente e dá uma atenção diferente. E ganhar um campeonato. No primeiro, ou seja, No primeiro ano em que joga a sério. sim, e ele teve um ano complicado. Pois foi. Porque ele foi corrido para a D-League, não lhe davam tempo de jogo. Os Sacramento Kings são um exemplo de como não gerir uma equipa, atenção. Sem dúvida nenhuma. Odiamos os Sacramento Kings. Completamente. Apesar de depois terem o Sabon. Sim, tem de facto o Sabonis no documentário. Não, e até nos últimos anos até tem estado melhor. Mas... Não, muito bem. Mas o Nemias não foi propriamente bem tratado pela NBA porque é um universo não só muito competitivo, como mesmo dentro do. Ele calhou estar nos Celtics, que é uma equipa. Ganharam, não é preciso dizer a qualidade, ou seja, ganharam a NBA, ganharam o campeonato e que tem imensos jogadores. Melhor rating ofensivo de sempre. Sempre. Já agora, eu sei que é a minha equipa, não queria dizer, mas pronto. Não, estás à vontade, os Lakers também estão bons. Mas era complicado para o Nemias ter muito tempo de campo numa equipa como os Celtics. Se calhar se ele tivesse ido para uma equipa que estava muito mais para baixo na tabela, eles rodavam tipo mais jogadores. Não, tipo os Lakers. Não, ainda mais para baixo na tabela. Eu acho que ele teria jogado mais, teria tido mais minutos de jogo, porque quando tu vês o Nemias em campo e quando o Nemias joga, ele faz números inacreditáveis na NBA. Ou seja, o Nemias não é só o português na NBA, é um jogador muito bom que é português na NBA. Aliás, nesta madrugada, o Nemias esteve a jogar. Celtics venceram os Washington Wizards. Nemias jogou 13 minutos, fez 12.7 ressaltos. Em 13 minutos. E atenção, 13 minutos não é um tempo. Se tu fores ver. Sim, não é extremamente curto, não é? Não é muito curto, houve alturas em que ele jogou 1 minuto 2. Sim, claro. E era quando estavam a ganhar por 40 e agora mete o Nemias. Mas 1 ponto por minuto quase é. Não, o Nemias é um jogador inacreditável. É mesmo muito bom. Sim, e é português. É incrível e tem motivado muitas pessoas a ver e a acompanhar os Celtics também. Também sinto que isso. Até porque Boston é uma zona que tem muitos portugueses. Esse também é um aspecto. Não é das zonas que tem mais portugueses nos Estados Unidos. Fala sempre só de Newark, não é? Como não tem uma equipa da NBA. Tipo, Brooklyn é mais ou menos perto, não é? De Newark ou não? Sim, é ali a zona de Nova York. Sim. Tenho essa ideia. Mas estavas a dizer que te sentiste mais motivado para esta época. Ainda não é oficial que exista uma nova temporada de Starting Five. Já há algumas narrativas que eu acho que seriam interessantes explorar. Sem dúvida nenhuma. Bronny James e LeBron na mesma equipa, acho que é só a partir daí. Acho isso interessante, mas eu sou da opinião, apesar daquilo é do LeBron, portanto o LeBron ele vai fazer o que quiser com aquilo, não é? Ele vai se meter ele próprio outra vez para mostrar o seu filhinho a jogar. Também mas eu tiraria os 5 jogadores desta primeira temporada. Ok, então tu fizeste um exercício Fiz. Selecionar um novo cast para uma nova temporada e eu também fiz aqui o mesmo exercício. Se calhar vamos dizendo à vez. Até é possível que tenhamos alguns repetidos. Guilherme, começa. Ou melhor, desses 5, quem é que querias mesmo ver na próxima temporada? Obrigatório? Obrigatoriamente para ti. Eu vou começar pelo mais óbvio, mas também o que me interessaria mais de acompanhar. Okay. Eu vou dizer o Jokic. Porque também tenho. O Jokic não só é um jogador, não é preciso dizer que ele é bom, porque ele foi 3 vezes MVP, já foi campeão há 2 anos. Há 2 anos não.
Sim, há 2 anos. Sim. Quase que limpavam os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. Exatamente, foi por Quase. muito pouco. A Sérvia esteve ali mesmo perto. Ele é um jogador absolutamente espetacular. E depois tu vais ver a vida dele paralela e ele parece que não gosta da NBA. Sim, sim. Ele não festeja, ele não quer ir a festejos, quer ir voltar para a casa dele. Ele não gosta propriamente de americanos e da América e quer voltar para a Sérvia. Aquilo é um emprego para ele. Aquilo não é tipo. Ele não adora aquilo, não é? É o que ele faz. Sim, é tipo, das 9 às 5. é o meu trabalho, é ganhar, não é? Ganhei. Sim. Pronto, posso ir para a minha casa na Sérvia, que eu não quero estar aqui. Quero ir brincar com os meus cavalos, não é? Sim, que ele tem cavalos. merdade com cavalos. Sim, sim. E eu gostava de ver esse lado no documentário Eu também. de um jogador que é absolutamente inacreditável. É provavelmente, se não é o melhor jogador da NBA, é um dos melhores. Uhum. Eu gostava de ver um gajo aborrecido com a NBA, que só quer estar com os seus cavalos e na Sérvia com a sua família, a lidar com o mundo da NBA e com o fascínio que a NBA tem sobre si própria. Uhum. Eu acho que isso era engraçado. Eu acho que é Portanto, engraçado. escolhi o Jokic. Ok, então agora vou dizer eu. Eu aposto em Jalen Brunson. Por uma questão. New York Knicks, a equipa de Nova York, uma das principais cidades, uma equipa que fez já teve uma boa prestação a época passada, tem vindo em crescendo. Esta época fez algumas trocas, a equipa está ainda mais forte, alegadamente, vamos ver. Uhum. E o Brunson foi também uma surpresa da época passada, um jogador que até os Dallas Mavericks que o tinham mandaram-no embora, foram buscar o Kyrie, provavelmente já estão arrependidos. Sendo que o Kyrie este ano está forte. Sim, Deixa ver. mas provavelmente eu diria que eu preferia ter o Jalen Brunson, apesar de tudo. Mas Pois é, engraçado o que aconteceu aos Knicks. O Pedro, o meu colega de Private Joke, Pedro é dos Silva, Knicks e é basicamente a minha companhia para falar na NBA e para acompanhar a NBA. E o Pedro é dos Knicks. E os Knicks durante anos, décadas, chacota pá, da NBA. eram uma chacota da NBA. Uhum. E de repente, o ano passado tiveram bem e este ano estão muito bem. E é do género, o que está a acontecer? Como é que os Knicks estão melhores que os Lakers? É verdade. Mas só tiveram muito bem, mas levaram o quê? 30 pontos dos Celtics Pois, se vais buscar os teus resultados pessoais da tua equipa, Claro. tudo bem. Mas quem é que os Perderam por Celtics 30, não ganharam? não foi? Foi isso? Sim. Foi tipo isso. Mas é engraçado e eu acho que é uma boa escolha. É uma boa escolha. Eu acho que editorialmente faz sentido. Sim. Ter alguém de Nova York, tendo alguém dos Knicks, o Jalen Brunson será Ok. a pessoa ideal. Concordo contigo. Vou-te atirar para o... Não estamos a fazer tipo draft, não é? É. Eu escolhi um, tu escolheste outro. Tipo Agora Bill Simmons, como referimos há bocado. Exatamente. Quem conhecer o podcast dele sabe. Sim. Eu vou dizer que eu gostava muito de ver o Wembanyama. É o segundo ano dele na NBA. Eu acho que ainda é cedo, mas percebo o ponto. É um jogador que, se jogar ao nível que jogou o ano passado, é inacreditável. É fisicamente muito estranho. Ele não parece bem humano. Ele é uma espécie de... Toda a gente falava do Durant ter os braços muito compridos. O Wembanyama ainda é mais estranho. Exato. Fisicamente, é mais comprido, esguio. A mim faz-me lembrar os monstros do Space Jam. Do Space Jam, exatamente. É. Do filme com o Michael Jordan. Sim, ele é estranho fisicamente, mas é um jogador inacreditável. E é engraçado que o Wembanyama, quando apareceu, era muito alto e era um poste. E de repente tu estás a ver o Wembanyama a lançar de média distância, a lançar triplos, a driblar. E é engraçado ver. Criar jogo para criar os outros, jogo e a é ser muito- um base, não é? Toda a gente pensava, este vai ser uma espécie de check, vai estar lá debaixo do cesto porque é muito grande e de repente ele é um jogador não só muito versátil, como muito inteligente. A forma física dele é uma preocupação porque ele claramente tem o tipo de corpo que se lesiona mais facilmente. Eu acredito que ele está a ganhar muito músculo por causa disso, mas eu acho que era interessante acompanhá-lo e porque os Spurs são uma equipa muito interessante e eu gostava de ver um jogador num segundo ano que tem a Sim. qualidade que ele tem e que tem as características que ele tem. Eu acho que agora com o argumento que estavas a dar da equipa, penso em ter o treinador Greg Popovich, que é a lenda dos treinadores na NBA, e ter o Chris Paul, que também é um daqueles jogadores míticos que nunca ganham um campeonato, apesar de ter, quando jogava nos Phoenix Suns, esteve perto disso, mas é aquele jogador que toda a gente admira. Como idoso da equipa que agora vou-te guiar aqui, A velha guarda. a velha guarda, por acaso seria interessante. Mas o Wembanyama também é quase um dedo do meio aos americanos que duvidam sempre dos estrangeiros que vêm para a liga. Tipo, pois em todas as evidências estavam lá, um bocado como aconteceu com o Luka Doncic, que é uma das grandes estrelas. Nem foi a primeira escolha quando entrou para a NBA. E é Não o foi melhor a jogador da e NBA é o neste melhor momento. jogador da NBA, pelo menos mais talentoso parece-me.
E o Wembanyama é aquele gajo que vem do primeiro ano, os americanos estão assim meio na dúvida e de repente, afinal, os scouts até percebem alguma coisa disto. Exato. E o mundo é um bocadinho maior do que os Estados Unidos da Sim, América. isto não é só a América. Sim, sim. E é engraçado como se tu tivesses de fazer provavelmente um top 5 dos jogadores da NBA neste momento, provavelmente 3 são estrangeiros. Sim. Ou mais. Ou mais. Jokic, Doncic, Esses são logo... Giannis. Pois é, o Giannis, exatamente. Embiid também é americano, pronto, mas Sim, tem dupla nacionalidade, se eu não sim. estou em E erro. depois o Shai Gilgeous-Alexander também é canadiano, ou seja, não é americano. Sim, mas é engraçado tu perceberes isso, que os americanos têm-se como o centro do mundo do Sim, basquete, sim. e depois tu vais ver, e a escola que a Europa faz aos jogadores dá-lhes, acho eu, mais capacidades dentro de campo do que Sim, os sim. jogadores que são só da NBA. Eu também acho. É engraçado ver isso. Ok, então temos Nikola Jokic, Jalen Brunson, Victor Wembanyama. Eu vou dizer aqui uma curveball. Joe Mazzulla, Ah, que giro! treinador dos Boston Celtics. Eu estava a pensar em Jalen Brown, que seria o segundo grande jogador dos Celtics. Acompanhar outro dos Celtics, sim. Porque acho que isso vai fazer sentido, porque a expectativa é os Celtics serem a melhor equipa também esta época. Quem sabe se conseguirem ganhar outra vez. Gostava muito. E eu acho que a personagem mais divertida e estranha da equipa é o treinador. Porque não sei se tens acompanhado, mas o Joe Concordo Mazzulla contigo a é 100%. louco. É louco. É uma pessoa louca. É completamente marado. E ele não saiu diretamente de uma faculdade para os Ele era, Celtics? sim, ou seja, para treinador adjunto, inicialmente, dos Celtics, e depois os Celtics tiveram aí um caso com um treinador que foi não se comportou da melhor forma junto de algumas mulheres na organização e foi demitido, e depois ele assim numa época foi tipo, este gajo é bom. É o adjunto Vai. que mete o gajo. Uma Mete o espécie de gajo. laje, Mas- não é? Eu não percebo nada de futebol, mas não bem, porque, ou seja, as equipas da NBA têm muitos adjuntos e ele era um gajo que estava tipo na segunda fila. Ok. O Bill Simmons até tem a cena de lhe chamar Second Row Joe no início, quando, Yeah. tipo, na primeira época ninguém gostava dele e entretanto conseguiu ser o campeão na segunda. Mas ele é louco da cabeça. Ele mostra, toda a gente diz que agora o Tatum foi campeão da NBA. Apareceu na capa do NBA 2K24, né? No jogo. Ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos, mas nos Jogos Olímpicos quase não jogou. O Mazzulla estava nos Estados Unidos, foi até Paris e disse: isto foi bom para ti, Yeah. porque agora vais, a partir disto, já tens uma cena para lhes provar na próxima época. Ou Yeah. seja, tudo o que acontece de errado, ela, não, isto é fixe. É completamente Há um momento que tu maníaco. ainda não viste no Starting Five, porque acontece mais para o final, porque, spoiler alert, os Uhum. Boston são campeões, portanto o último episódio, os 2 últimos episódios são também muito, é sobre os Minnesota com o Anthony Edwards, mas são muito sobre os Celtics. E há um momento muito engraçado, eles vão entrevistando sempre o Mazzulla. Uhum. Ele aparece lá sentadinho com uma t-shirt com zeros e uns, Sim, que sim. deve ter lá uma mensagem qualquer, e com um boné, e ele está lá sentado e ele está a falar da maneira como ele fala com o Jason Tatum. Uhum. E ele diz uma coisa muito engraçada. Ele diz: eu não acompanho muito o Jason Statham. Statham, isso é um ator. O Jason Tatum. Mas ele tem tanta gente a dizer-lhe tanta coisa, desde a família, agentes, jogadores, comentadores. Ele está constantemente a ser criticado. O Jason Kidd até tem nas finais manda uma boca para partir os Celtics, mas não consegue partir Não os Celtics. consegue. É que ele diz que o melhor jogador é o Jalen Brown. Sim. Para tentar pôr o Jalen Brown contra o Jason Tatum Yeah. e não conseguiu. Claro. Ele diz uma coisa muito interessante, que é a maneira como eu falo com o Tatum é, digo-lhe coisas precisas. Eu não dou grandes discursos, não estou constantemente a falar com ele, eu falo com ele muito pouco, mas quando falo eu digo exatamente o que ele precisa de ouvir. E corta para um momento em que nas finais ele está a dizer, apanha o Tatum a sair, ele está a ser substituído, e tu tens um momento entre os dois e tu percebes a importância daquele momento e a maneira como o Mazzulla fala com ele. E é muito giro. Claramente o Mazzulla é um treinador completamente diferente da norma, Uhum. maluco, como tu dizes, ele é completamente Louco. fora da caixa pela maneira como ele faz as coisas, e aquilo funciona. E a maneira como ele treina, eu concordo contigo a 100%. Era muito giro acompanhá-lo Uhum. durante um ano e ver o tipo de trabalho que ele faz com os jogadores. E ele, entretanto, criou uma relação de amizade com o Pep Guardiola, que também é assim, um gajo meio louco, que revolucionou muito o mundo do futebol nos últimos anos. E o Joe Mazzulla mostra vídeos de animais a matar outros animais, tipo
Cenas de National Geographic diz: aprendam com isto porque o leão fez não sei o quê e estava distraído e depois veio o não sei quantos e matou o leão. E Pai, é quando vocês estão em baixo que isto vai. Epá, que louco, é completamente fascinante. Mas é giro ver esse lado dos treinadores, de como é que Eu adoro. motiva os jogadores, Sim. porque a ideia que tu tens de motivação de um treinador é sempre aqueles discursos de filme, não é? Sim. No intervalo eles Exato. estão a perder e, O e discurso eles motivacional gritam é. muito e não sei o quê. E é engraçado a maneira como depois na prática isso acontece, que os jogadores não são todos motivados da mesma maneira. Nem sempre é um exército e o general tem que motivar as tropas pela nação. Não é? Às vezes funciona de maneiras diferentes e a maneira como o Mazzulla fala com o Tatum ao longo desta temporada é muito engraçado. Qual é que é a tua próxima escolha? É Guilherme? a quinta ou não? Como é que nós estamos? Pois, mas tu tinhas mais nomes? Podes Eu posso dizer mais tudo. dois. Há dois que eu Ok. gostava de acompanhar. Eu vou começar pelo óbvio. Eu gostava muito de acompanhar o Luka. Uhum. O Luka podia ser uma espécie de LeBron desta temporada, no sentido não de 20 anos, porque o Luka não tem 20 anos de NBA, tem 7, acho eu. Mas eu acho o Luka um jogador interessantíssimo, porque o Luka não só vem da Europa e ninguém lhe ligava nenhuma, no sentido de aquilo que nós estávamos a dizer dos americanos é que interessam, estes gajos vêm daqui da Europa e nem sequer passos já a vendar, mas eu gosto muito do Luka no sentido de a qualidade dele como jogador, a energia que ele tem na equipa, é engraçadíssima a maneira como ele reage e como ele interage com o Kyrie, até com o Gafford, com o Post. É muito engraçado a energia que ele tem dentro do balneário. Trash Talker também. E é isso. E depois ele tem esse lado que ele é não só competitivo como o Jordan era, ele tem mesmo ali um bichinho esquisito e diferente. Ele não é uma pessoa normal na competitividade, como ele é um trash talker divertidíssimo, porque ele é muito agressivo, mas é muito giro de ver. Não é daqueles que não é um Ben Wallace, não é um Kevin Garnett, não é agressivo por ser. Não sei se reparaste como eu pus aqui um dos Celtics, que eu odeio profundamente. Eu odeio o Kevin Garnett. Eu adoro o Kevin Garnett, que está no documentário Pois também. está. Mas esse tipo de trash talk não me interessa tanto. Eu gosto mais deste tipo de trash talk, que é não só criativo, como inteligente, como humorístico, como provocador e até a certo ponto até meio amigável. Não é tanto de quando isto acabar vamos andar à porrada, mas é para magoar porque eu quero ganhar e porque eu sou melhor do que tu. E isso interessa muito e eu gosto desse lado do Luka também. Qual é que era o outro nome que tinhas? É o Zion. O Zion. Também é uma boa escolha. Porque é provavelmente o mais fora da caixa que eu tenho aqui, e eu acho que era muito interessante acompanhar o Zion, porque o Zion eu meto um bocado no mesmo saco da Montas Sabonis, que é eu acho que ele é melhor do que as pessoas dizem que ele é. Mas no Zion há um caso também de personalidade, pelo que dizem que Pois, o que também infantil à medida de Anthony Edwards. Pois é, acho que é um bocado puto. Ao contrário do Domantas, que é tipo, vês que é um senhor, não é? É um adulto na sala. Completamente, e muito bem resolvido, com a cena da mulher, com a cena do pai ter sido jogador, não me convidaram para o All-Star, não tem mal, não preciso, estou a fazer os meus números, eu quero que a equipa ganhe, e isso é interessante. Mas o Zion, pelos vistos, é irascível, é infantil, é complicado de se lidar com ele. Mas com lesões também. Essa é a chatice, de repente estás a acompanhar um ano do Zion e ele está sentado numa enfermaria metade da temporada, mas eu acho que ele é melhor do que as pessoas dizem, do que as pessoas acham. Eu acho um jogador, é como o Damontas, eu acho que ele é melhor jogador do que as pessoas o tratam. Eu vou dar mais 3 nomes, mas muito rapidamente, que acho que Giannis pode ser uma boa hipótese. Giannis Antetokounmpo. E o Shai Gilgeous-Alexander, nunca consigo dizer o nome dele à primeira. Eu não consigo dizer o nome de ninguém, porque os Oklahoma City Thunder, a equipa dele este ano, é uma grande possibilidade que lhes corra bem. Serão provavelmente a maior ameaça aos Celtics. E acho que se o LeBron não continuar no elenco na próxima temporada, assumindo que vão fazer uma nova temporada, acho que faz sentido ter uma pessoa que seja que as pessoas já reconheçam tanto como o LeBron, e só acho que há 2 hipóteses nesse caso, que é o Durant, mas acho que acima do Durant o Steph Curry. Pois, o Steph Curry. O Steph Curry apesar de achar que nem o Curry nem o Durant vão ter temporadas super interessantes. Pois há esse problema. O Curry é um jogador inacreditável, mas é um jogador que a equipa dele não tem jogado muito bem. Ou seja, os Warriors foram campeões ali muitas vezes em poucos anos
e aconteceu qualquer coisa na equipa, eles perderam ali muito gás e têm que se reformular. Eu sei o que é que aconteceu. Perder o Kevin Durant. Pois, é verdade. Eu acho que seria mais interessante acompanhar o Kevin Durant noutra equipa do que o Stephen Curry na equipa onde está. Apesar de é só exatamente por aquilo que tu dizes, as possibilidades de uma equipa são diferentes da outra. Mas eu acho que com as escolhas que nós fizemos não está garantido, mas há uma grande probabilidade de termos um campeão. Ou seja, como aconteceu com o Tatum nesta temporada. Sim. E eles claramente querem isso. Para levar porque é importante para a narrativa levar a temporada até ao fim mesmo. Pois, ires até às finais da NBA. Exato. Eles têm que acertar. Pois. É apostar no cavalo certo, como o Jokic faz sua casa. Que neste caso será Joe Mazzulla, claro. Claro. Guilherme, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Ora essa, pá, para falar aqui sobre a horas NBA. Eu também. Espero que as pessoas não tenham achado estranha esta paixão de ambos por NBA. O Guilherme Fonseca está no Instagram em Guilherme Fon, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são da Matilde Fiecchi, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe, eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar principalmente sobre comédia, talvez às vezes sobre NBA. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, Guilherme. Obrigado.